Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas catequeses nesse mês de maio, nos debruçando sobre o mistério de Maria e o fazendo sempre a partir das reflexões de um grande missionário Esquerda Buffet. Hoje queremos, continuando a catequese da semana passada, em que falávamos sobre a espiritualidade mariana, hoje queremos falar sobre a espiritualidade mariana do apóstolo, a espiritualidade mariana vivida no nosso apostolado. Identidade do apóstolo em relação com Maria. O apóstolo está chamado a encontrar e expressar sua identidade no próprio exercício do apostolado. Assim, realiza todos os dados básicos da espiritualidade cristã, também em sua dimensão mariana. Viver como Maria e com ela para anunciar a Cristo. Maria está presente na ação evangelizadora e na vida do apóstolo. Na ação evangelizadora do apóstolo, na ação evangelizadora de nosso apostolado, há uma presença ativa e materna de Maria, com seu influxo salvífico. Anuncia-se a Cristo, nascido de Maria, a mulher. Celebra-se o mistério pascal de Cristo, que quis associar Maria. Comunica-se a vida em Cristo, da qual Maria é instrumento materno na ordem da graça. Em todo momento ministerial, a fé de Maria precede o testemunho apostólico da Igreja e permanece no coração da Igreja. O modelo mariano da fé segue influindo nos apóstolos de todos os tempos. A atitude mariana do apóstolo segundo sua própria vocação. A atitude mariana do apóstolo expressa a natureza do apostolado em relação com a maternidade da Igreja e de Maria. Por isto, a Virgem deu em sua vida o exemplo daquele materno afeto, do qual devem estar animados todos os que cooperam na missão apostólica da Igreja para a regeneração dos homens. Maria está no início de toda a vida apostólica, como em santificação do precursor e na fé e seguimento dos primeiros discípulos, nas dificuldades, quando é necessário viver o mistério da cruz, nos momentos de renovação pelas novas graças do Espírito Santo. A imitação de Maria em relação de dependência filial em relação a ela, a vida do apóstolo é eminentemente mariana, como atitude de sintonia e imitação de Maria, concretizada em abertura aos planos salvíficos de Deus, fidelidade à ação do Espírito, contemplação da palavra, associação esponsal a Cristo, doação sacrificial com Cristo Redentor, tensão escatológica até o encontro definitivo. A atitude mariana do apóstolo fica matizada por sua vocação específica. Na vida laical, se acentua o sentido de inserção nas estruturas humanas à luz da encarnação. Maria, mãe do Verbo encarnado, sem esquecer o ser fermento evangélico com a própria responsabilidade e em comunhão eclesial. Na vida consagrada se insiste no sinal forte do seguimento por meio da profissão dos conselhos evangélicos. Maria, Virgem, figura da Igreja esposa, em uma vida fraterna para a missão. Na vida sacerdotal, como participação peculiar de Cristo, para agir em seu nome. Se olha Maria, mãe de Cristo sacerdote, confiada especialmente ao apóstolo, o discípulo amado. Espiritualidade missionária e espiritualidade mariana. A espiritualidade do apóstolo se alimenta da própria missão apostólica,
sem deixar de lado os meios comuns da espiritualidade cristã. Pois bem, tanto no anúncio da palavra, como no chamado à conversão e ao batismo, na celebração dos mistérios e nos serviços da caridade, sempre se trata do mistério de Cristo, que continua nascendo de Maria e associando-a na obra redentora. Esta é a razão por que em sua obra apostólica a Igreja se volta para aquela que gerou a Cristo, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem, a fim de que pela Igreja nasça também e cresça no coração dos fiéis. De fato, a espiritualidade missionária da Igreja enraiza-se na natureza materna da mesma. Efetivamente, se a ação apostólica consiste em formar Cristo nos demais, essa mesma ação indica que é um processo de maternidade eclesial, a exemplo de Maria. Por isso, o processo da missão eclesial é processo de maternidade em relação de dependência com Maria. Jesus comparou os apóstolos com uma mãe que sofre para dar à luz. A figura tipo desta maternidade, no contexto paulino, é a mulher, da qual nasce o Filho de Deus para fazer-nos partícipes de sua filiação por obra do Espírito. A Igreja é mãe, por meio da ação apostólica, como continuação e atualização da maternidade de Maria. Neste caminho, toda a Igreja, e o apóstolo em particular, procede seguindo as pegadas do itinerário percorrido pela Virgem Maria. Ela acompanha e ajuda o apóstolo para que todas as famílias dos povos cheguem a reunir-se felizmente em paz e em concórdia em um só povo de Deus. Maria é modelo de resposta à vocação e de fidelidade à missão. Queridos irmãos, Deus a todos abençoe.